Vamos tentar de novo? Vamos, que nós tivemos que excluir o primeiro vídeo, que a internet estava com falha na conexão. Mas agora começando de novo, vamos torcer que agora vai. Não vamos ter problema mais com a conexão. Eu acho que eu posso ter assim, uma parcela muito mínima de culpa aqui. Então, Gisele, de onde você está? Estou em Sarajevo, em Bósnia. Nossa. E qual a temperatura aí, para nós ter uma noção de como é que tá o clima? -1, -2. Nossa. Olha, eu tô aqui, só para deixar você com inveja, eu tô aqui no litoral nordestino do Brasil, a uns 200 metros do mar, com uns 29, 30 graus. Paulo. Aqui tá bem agradável. Bom, Giuseppe, nós estamos ansiosos para aprender muito. Começar, mas agora acho que vai dar tudo certo. Sim. Eu também, eu tava falando aqui que foi um pouquinho de culpa minha, sabe? Porque eu não liguei a Wi-Fi, eu tava na 3G. E aí, quando eu fui tentar ligar, a senha simplesmente, que já tinha conectado antes essa rede, a senha simplesmente desapareceu. E aí eu tive que ir atrás da senha de novo, por isso que eu também tive que recomeçar aqui. Mas acho que a gente vai conseguir passar a ideia que nós precisamos passar essa noite, né? Vamos lá, não vamos nem enrolar muito, porque eu sempre brinco aqui que tempo é dinheiro, pra todo mundo. Bom, Giuseppe, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez. É sempre um prazer ter aí essas aulas com você aqui no nosso Instagram. Bom, vamos lá. Se você puder falar um pouco devagar, até mesmo por questão do áudio, para ele chegar bem para a gente. E aí você vai falando, e de vez em quando eu falo também, porque eu gosto daquela simplificada, que eu tenho aquele dom de pegar uma palavra difícil, um texto difícil, e transformar ele numa linguagem bem simples. E aí eu falo mesmo desse jeitinho meio de qualquer jeito, assim, como eu posso dizer? Sem juridiquês, né? Porque às vezes tem advogado que vem aqui e fala com palavras difíceis, palavras bonitas, mas ninguém entende nada. E eu tenho esse dom de transformar ele na linguagem popular. Então, você fala e eu transformo na linguagem popular. Tá bom? Um time perfeito. Bom, fala aqui pra gente. Hoje, como que funciona o reconhecimento da cidadania via judicial? Como é que funciona? A gente sempre fala Tribunal de Roma, via Tribunal de Roma. Como que funciona hoje, antes da mudança? Hoje, a primeira coisa, o idade do processo não vai mudar. Então, a sua pergunta sobre como funciona hoje é sim. Voltei. Pode falar, perdão. Foi erro meu aqui também. Mas a pergunta é a competência do tribunal. Então, qual é o tribunal competente agora para o processo de cidadania italiana? Agora, é importante falar que o processo de reconhecimento da cidadania italiana é um processo contra o Ministero dell'Interno, que é o Ministero dos internos do país. É o ministério competente para o reconhecimento da cidadania. É também um ministério competente para reconhecer o país, para todo tem toda a competência de migrações. Então, por o fato que o ministério é um ministério em Roma, como todos os ministérios italianos, do governo italiano, a competência do tribunal é a competência do Tribunal de Roma, porque é uma regra geral de muitos países de direito processual que a competência fica determinada no lugar da pessoa que é pegada no processo. Então, a parte resistente. Então, por isso, agora a competência é do Tribunal de Roma. Agora é como vai funcionar até o próximo, mais ou menos, 170 dias. 179 agora.
179 dias, certo. Bom, entendi. Então, simplificando aqui, a competência normalmente é no local que a gente vai entrar contra alguém. Embora falar contra o Ministério de Interno é uma expressão um pouco forte, entrar contra o Ministério, mas a outra parte do processo é o Ministério do Interior, né? Igual, por exemplo, eu sempre faço associação, por exemplo, com o processo de retificação. Embora não exista uma parte contrária, brigando ali por um direito, tem o Ministério Público do outro lado. Então, no caso do reconhecimento via judicial, do outro lado da parte tem o Ministério do Interior. Então, atualmente, o Tribunal de Roma é o competente até mesmo por conta da questão do Ministério do Interior ficar ali em Roma, né? Que é a parte contrária do nosso processo. Né? Exatamente. Contra, como você falou, é só uma modalidade de falar processual, porque em todos os processos, só em algum caso não tem uma outra parte, mas no processo de reconhecimento de cidadania tem uma outra parte, perché precisa ter un'altra parte che alguma vez pode falar sobre o fundamento do pedido ou não. Essa é a situação atual. Então, todos os processos são julgados o juiz do Tribunal de Roma, em particular de uma seção do Tribunal de Roma que é a 18, tem uma bastante sobre muitos casos que particulares, como a demonstração do tempo que demora o processo administrativo no consulado, então o fundamento do processo conta fila da linha paterna, e tudo isso. A pessoa sabe 18, 6, 16, 20, 22. Zé, desculpa te interromper. Volta esse comecinho que a gente ficou mudo aqui. Pelo menos para mim ficou mudo. Ante onde? Falar de quando ficou mudo. A última frase que você começou aí falando de quantidade. Todo mundo sabe que demora 16, 18, 20, 22 meses, dependente do juiz, dependente da sorte que a pessoa encontra, que a família encontra. Então, por que isso acontece? Acontece porque todo o processo de reconhecimento de cidadania são feitos em frente do Tribunal de Roma e em frente dessa seção do Tribunal de Roma a número 18. É isso que vai mudar depois dos próximos 6 meses. Certo. Então, fala pra gente, a partir daqui 179 dias, né? Que antes era 180, já está caindo para 179 dias, aonde que serão julgados os processos de pedido de reconhecimento da cidadania? É importante falar que o Ministério dos Interiores, como todos os ministérios, é representado da um ofício público que se chama Advocacia do Estado, que são advogados do Estado, são advogados funcionários do Estado, que são advogados que defendem a parte todos os organismos do Estado italiano em frente a todos os tribunais. A Avvocatura dello Stato tem escritório espalhado para a Itália. Em todos os lugares tem o escritório da Avvocatura dello Stato. Tem em algumas cidades da Itália, que são a maior cidade de cada região. Em Lombardia, tem em Milão, tem em Torino para Piemonte, tem em Venezia para o Veneto, ou Bologna para Emilia-Romagna, e toda a região, quase toda a região tem um escritório da Avvocatura dello Stato. Falar sobre o escritório da Avvocatura dello Stato, porque a nova regra que vai ser aplicada depois 6 meses até agora é competente
cidadania italiana no tribunal onde fica o escritório da Avvocatura dello Stato. Para cada processo, fica o comune di nascimento do antenato italiano. Então, vamos fare um exemplo. Se é nato da família brasileira que nasceu na Itália, então sou da família ítalo-brasileira que nasceu na Itália, nasceu em Venezia, ou em Treviso, ou em Padova, ou em Belluno, e o tribunale competente não é mais o Tribunal de Roma, como para todos os casos da cidadania italiana, não vai ser mais, porque agora é, para os próximos 6 meses, vai ser o Tribunal de Roma, mas depois, os próximos 6 meses, vai ser o Tribunale di Venezia, porque Venezia, Padova, Belluno, Treviso, são todas cidades do Vêneto, e a maior cidade onde fica o escritório da Avvocatura dello Stato no Vêneto é Venezia. Então, o Tribunal de Venezia vai ser o tribunal competente para esses casos. Certo. Então, vocês estão entendendo, gente? Reajam aqui para a gente saber que vocês estão participando, que vocês estão vivos, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos responder algumas perguntas já já. Então, vamos lá. Agora não. A partir do meio do ano que vem, a competência vai mudar para a região da onde nasceu o dano de causa. Resumidamente, é isso, né? Deixa eu ver aqui se a minha pergunta bate com a pergunta do pessoal aqui. A próxima pergunta, né? Qual a motivação que levou a essa mudança? Você acredita que tem um interesse em mexer com a cidadania italiana ou é uma questão de Estado italiano para melhorar o andamento processual na Itália? A motivação disso no a proposta de lei, da lei. Então, é claro que isso foi feito, é decretado, feito para aliviar o acessado do Tribunal de Roma a 18, número 18, que fica totalmente atrasada para decidir o processo de cidadania italiana. Então, isso foi feito expressamente com motivação de espalhar também o processo de reconhecimento de cidadania italiana em lugares diferentes, distribuir os processos. Vamos ver se isso vai acontecer ou vai determinar também outro problema em outro lugar, mas isso é outra coisa. Mas expressamente foi feito para o número de processos sobre o Tribunal de Roma. Certo. Então, assim, por mais que a gente, às vezes, quando está interessado em reconhecer a cidadania italiana, a gente pensa que nós somos o centro das atenções, né? E que estão fazendo tudo em função da gente. Não é bem assim. A ideia, na verdade, é desafogar o Tribunal de Roma para outras causas, não é isso? Não, mas não é isso. Ou eles estão pensando na gente? Expressamente por o processo de reconhecimento de cidadania italiana. Então, eu acho que essa vez pode ser o centro de fogão. Ah, é? Ai. 2 anos, expressamente com pandemia, ficou muito pesado para a parte do Tribunal de Roma que decide sobre a cidadania italiana, porque já falamos, eu acho, eu lembro na primeira live, que nesse momento muitos processos administrativos, presencial, voltaram para judicial, por causa do impedimento de entrar no território italiano, ou problemi no viajar, a pessoa que tem medo de viajar. Então, tudo isso determinou uma mudança de atenção sobre o processo judicial e um aumento
momento de casos de processo judicial. Então, aproveitando da reforma do processo civil, que é mais grande, tem muitos pontos diversos que não vá sobre o reconhecimento de cidadania, também o parlamento italiano decidiu de mudar a competência sobre a cidadania italiana expressamente para o Tribunal de Roma, que estava completamente atrasado nesses casos. Certo. Perguntaram aqui se vai valer também para via materna. A resposta é sim. Independente se a fundamentação é consulado ou via materna, vai mudar a competência. Né? Exato. Certo. Seguinte, na prática, vamos lá. Muita gente fica preocupado, né, sobre em que isso vai modificar para a gente. Só que eu acredito assim, muitas dessas adaptações, dessas mudanças, são mais pro advogado, né, que tem que olhar isso. Por exemplo, onde vai entrar com a ação do meu dante causa? O seu advogado, né, o advogado vai verificar aonde vai entrar com a ação. Então, não precisa chegar no advogado já com a competência pronta, porque isso é uma coisa que o advogado vai fazer. Outra coisa importante, eu recebi muito dessas mensagens no 2 dias atrás, focado na palavra que o advogado precisa ser presente em todo o território da Itália agora. Deixa eu falar sobre isso. Isso é uma coisa que não tem alguma razão de ser. Primeira coisa, o processo na Itália é um processo digital, um processo que fica totalmente digital. Então, o pedido é entregado digitalmente. E também, algumas vezes, também a audiência é feita digital ou por escrito. E nesse momento de pandemia, eu acho que vai permanecer, em alguma vez, a audiência por escrito, porque é mais prática para o juiz. Mas também cada escritório que tem o meu escritório, por exemplo, tem. Só um pouquinho, repete, porque cortou. Volta. Sobre cada escritório, aí você repete que cortou. Escritório, como o meu escritório, tem uma rede de advogados. Os maiores tribunais da Itália. Por exemplo, meu escritório tem uma rede que se chama IlegalNet. Temos nossos advogados em todas as maiores cidades da Itália, em Milano, em Venezia, em Bologna, em Firenze, Bari, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, todas as cidades têm um advogado de confiança. Mas também isso é importante, mas outra vez não é mais importante, porque no processo de reconhecimento de cidadania, a coisa mais importante é o pedido inicial, é uma ação que está bem preparada por o juiz. Isso é a coisa fundamental para um processo de cidadania, processo judicial de reconhecimento de cidadania italiana. A audiência é um momento para o juiz para olhar a documentação, para ter alguma pergunta, se tem alguma dúvida sobre a documentação, se o vai reconhecer ou não vai reconhecer a cidadania italiana. Não tem como se juiz durante tenso fica documentação que foi alegada no pedido. Então, isso é feito de modo certo, de modo correto, o pedido, todas as documentações que precisa,
não tem algum problema para a audiência. Então, não tem algum problema que o advogado Pinelli vá da Roma ou da Roma a Milão, pode tranquillamente apresentar com um advogado de confiança que fica ali em Venezia ou fica em Milão, vai lá, explica para o juiz a documentação que já está tudo certo, tudo claro, e vai em frente tranquilamente, como se fosse o Tribunal de Roma. Certo. Vai ocasionar alteração de custo? Olha, questão de custo, no nosso caso, no caso do meu escritório, acho que vai ser o caso não vai mudar porque o custo básico de atender uma audiência de um advogado que não é do escritório, um advogado de confiança que fica ali na cidade onde é o processo, não é um custo mais alto que vai mudar o custo geral da cidadania. A política que nós vamos fazer já não mudar nada o custo, porque não tem razão para mudar. Não tem incidência determinante, porque, como eu falei, toda a parte inicial do processo é feita digital. Então, só a participação. Sim, vai ser uma audiência presencial, é a participação da pessoa na audiência. Pode ser por escrito ou digital, então não tem também isso. Então, pode ser o Tribunal de Roma ou o Tribunal do Polo Norte, não tem diferença. Então, eu posso falar só para o meu escritório, mas eu acho que vai ser a mesma coisa por muitos escritórios, não vai mudar nada sobre o custo. Certo. Só para resumir aqui o que eu entendi, porque algumas partes cortaram, então eu vou repetir aqui o que foi falado, né? O processo ele é basicamente online, né? As provas são documentais, então essencialmente não vai haver grandes mudanças, diferenças em relação ao Tribunal de Roma. E ocasionalmente, se precisar de um advogado presencial, no caso do escritório, tem condições, tem pessoas de confiança nos principais centros que podem fazer essa audiência, que é uma audiência muito simples, que é apenas apresentar os documentos, é isso. E não vai ter alteração no custo, porque não vai ter alteração significativa, substancial, na essência do serviço oferecido. É basicamente isso, né? Eu acho que a diferença de custo da pessoa vai ser absorvida do escritório principal, do escritório que faz o pedido. Essa é a política que vamos fazer no meu escritório, e também eu sei que muitos outros escritórios vão fazer também essa política. Certo. Vamos lá, agora vamos falar de tempo. Eu sei que muita gente aqui está ansiosa com questão de tempo. Você acha, assim, lógico, gente, que algumas coisas a gente fala, né, mas não tem como saber com certeza, né? Mas a sua experiência, você acredita que vai ter uma melhora no tempo? Vai ter tribunais congestionados, porque são regiões com mais fluxo migratório? Fala para a gente sobre essa questão. Para a questão é um pouco uma incógnita. Por quê? Porque o número bastante de juiz na seção 18, a seção 18 do Tribunal de Roma só é dedicada para o processo. Giuseppe, você vai ter que falar novamente, está falhando. Eu não tô conseguindo entender. Eu sei que na a seção 18, Tribunal de Roma, aí o resto eu não entendi. Fica só para decidir processo de cidadania italiana. Certo. E tem um juiz. Então, agora, o Tribunal de Roma marca audiência para 18, 20 meses. E o número da de Roma vai ser
processos que seria protocolado no Tribunal de Roma no próximo 179 dias. Ai, Giuseppe, tá cortando. Você vai ter que repetir para mim de novo. Oh. Gente, fala para mim, vocês estão conseguindo ouvir? Será que é só a minha internet ou tá falhando para vocês também? Me respondam, só para a gente saber. O que acontece depois os 179 dias próximo? No próximo 179 dias, o processo vai ser entregado, vai ser protocolado no Tribunal de Roma. Depois, o processo é protocolado a lei na região onde fica o comune de imigração do antenado italiano. Então, tem algumas regiões que tem um número importante de imigração de imigrados italianos, como, por exemplo, o Vêneto. O Vêneto, depois eu acho que tem a Lombardia, o Piemonte, e também a Campania no sul, a Calabria no sul. O Tribunal de Calabria, o Tribunal de Torino, outra coisa, o Tribunal de Milano. Tem um número de juiz menor. Tem um número de juiz menor que são lá para adjudicar outro processo. Já. Então, ninguém sabe se o número de juízes vai ser dado nesse tribunal ou vai ser o mesmo. Então, não pode saber se o tribunal local, o tribunal regional do Tribunal de Torino, o Tribunal de Reggio Calabria vai ser mais rápido que agora o Tribunal de Roma. Então, isso não tem. Primeira coisa, não tem alguma razão para esperar os próximos 6 meses para protocolar o processo em outro lugar. Se o processo está já pronto, a minha sugestão é protocolar o processo no Tribunal de Roma agora. Porque se espera 6 meses, sabe se os 6 meses vai ser ganhado na rapididade do tribunal onde vai protocolar, especialmente se o processo vai ser protocolado no Tribunal de Venezia, porque se o Tribunal de Venezia fica com todos os processos de imigrantes do Vêneto, eu acho que o Tribunal de Venezia vai ser pior do Tribunal de Roma agora. Certo, eu acho que eu consigo resumir. Quando eu conseguir entender as falhas, mesmo assim conseguir entender, eu vou falando para o pessoal de novo. Então é o seguinte, o que o Giuseppe está falando? Que existe um número de juízes nos tribunais, ele não sabe se vai aumentar a quantidade de juízes, né? Então existem algumas regiões que têm muito descendentes, por exemplo, a região de Veneza, né? Que atende a região do Vêneto, pelo que eu entendi. E essas regiões, a princípio, podem ficar sobrecarregadas porque vai ter muita demanda e não tem tanto juiz, porque habitualmente não tem tanto processo lá. E, de repente, vai ser uma enxurrada de processo. Isso pode ocasionar, quem sabe, até uma fila maior do que o Tribunal de Roma, mas nós não sabemos como isso será na prática. Então, assim, o que ele estava dizendo também é que se você está com a documentação pronta, não tem por que não entrar no Tribunal de Roma mesmo. Porque, às vezes, esses 6 meses que você vai aguardar para entrar em vigor essa nova regra, você não sabe se vai ganhar os 6 meses ou se vai perder os 6 meses. Vai ser uma coisa que a gente vai descobrir quando começar, de fato, a acontecer. Então, lógico, se você não está com a pasta pronta, sua pasta ficar pronta somente a partir de julho, você só vai ter essa opção. Mas, para quem já está com a pasta pronta, o processo continua sendo em Roma e pode protocolar em Roma seguir normalmente. Porque a gente não sabe se na prática vai ter uma alteração de fato no tempo. A gente espera e torce para que ocorra uma alteração no tempo, mas pode ser que não aconteça. E só respondendo já o que perguntaram aqui,
Deixa eu lembrar aqui, perguntaram algo bem relevante em relação a isso. Mas eu esqueci. Então vamos continuar, quando eu lembrar a gente conversa. Ah, para garantir os 6 meses. Não, não tem nada da garantir. Tem da lembrar que se você protocola de agora até julho, a regra é a mesma do passado. Precisa protocolar no Tribunal de Roma. Se vai protocolar depois de julho 2022, o protocolo precisa ser feito na região onde fica o comune de imigração do seu antenado. Então, se sua pasta está pronta, minha sugestão é uma sugestão que acho é a mesma da Priscila e de muita outra assessoria, é de entrar no processo agora no Tribunal de Roma. Tem uma outra razão para fazer isso, mas vou falar sobre isso depois. Se a sua pasta não está pronta, não tem alguma solução diferente que protocolar com a regra que fica no momento em que protocola. Então, se a sua pasta é pronta em julho, ou agosto, ou depois, pode só protocolar no tribunal conforme a nova regra. E esperar que o tribunal da região é mais rápido que o tribunal de Roma. Mas, basicamente, a questão é não fica com confiança que a regra vai necessariamente acelerar o processo. A nova regra vai acelerar o processo. Sim, se seu antenado emigrou da uma região que tem pouco imigração, poucos casos de cidadania, pode ser que o processo vai ser mais rápido. Mas, outra vez, pode ser que o tribunal, todos os tribunais italianos ficam, nesse momento, são completamente submersos de casos, de todos os casos diferentes. Você precisa lembrar que, nesse preciso momento, os tribunais italianos têm mais de 5 milhões de processos ativos. Os italianos são 60 milhões. Pode imaginar, todos os tribunais da Itália são literalmente atrasados para decidir o processo. Então, também se o antenado emigrou da uma região com pouca imigração, pode ser que o tribunal vá demorar muito tempo para decidir o caso de cidadania. Por quê? Porque tem outros casos a decidir. Não, eu acho que os tribunais não vai ter uma sessão dedicada à cidadania italiana. Então, o juiz que vai decidir a cidadania italiana é o mesmo que vai decidir sobre outros casos de direito pessoal da pessoa. Então, por isso, muitos outros processos vão atrasar o processo de cidadania. certo. Então, é como você já falou, no Tribunal de Roma existe uma sessão somente para julgar a cidadania. Já nas regiões, a princípio, não vai existir essa diferenciação. Então, processos de outra natureza vão ser julgados pelo mesmo juiz e vão entrar na mesma fila. Então, isso pode também ser demorado, né? Uma questão aqui. Fala a questão. Não, eu já ia passar para um outro tópico, então você pode complementar. Outra coisa que entrar no processo. Falhou. Outra coisa que aí falhou aqui para mim. Pode voltar, por favor. Importa na sugestão de entrar no processo em Roma, se você está pronto, é que o processo em Roma tem a segurança de uma jurisprudência que está já muito consolidada, muito forte.
muito forte sobre o processo contra a fila, molto forte sobre alguma regola de erro no nome. Então, muitas coisas são já claras, fica certa para o advogado, para o cliente, e também tudo vai para o juiz. Então, tudo vai certo, sem problema. Se o mesmo processo vai ser julgado em um outro tribunal, e de um lado a jurisprudência da Itália é a jurisprudência de toda a Itália. Eu acho que o primeiro tempo, os tribunais de toda a Itália vão olhar a jurisprudência do Tribunal de Roma para decidir. Mas pode acontecer que depois de um tempinho, algum juiz vai decidir não conforme ao Tribunal de Roma. Os juízes são pessoas, são seres humanos. No Tribunal de Roma, todos os juízes da seção 18, eles falam uns com outros. Então, é mais fácil que o Tribunal de Roma tenha a mesma posição sobre muitos assuntos. Mas o juiz em Venécia, o juiz que fica em Nápoles, o juiz que fica em Reggio Calabria, não fala cada dia com o juiz de Roma, ou ele não fala entre eles. Então, pode acontecer que depois de um tempinho, tribunais diferentes vão ter jurisprudência diferente. Então, voltando para o princípio do meu assunto, se você está pronto, è melhor entrar per una rua certa, per una rua che già conhece, che mudar por una rua che pode ser com algum imprevistos. Certo. Olha, isso que você está falando é assim, a justiça, os juízes são iguais em qualquer país. E a gente vê isso, por exemplo, eu mexo muito com ação de retificação, eu tenho ação de retificação no Brasil todo. E, por exemplo, regiões que têm muito protocolo de ação de retificação, tem uma tendência de correr com mais naturalidade do que lugares que os juízes nunca pegam esse tipo de processo, porque para eles é um processo diferente e dependendo da cabeça deles, eles têm um entendimento diferente, às vezes, de documentos, de alguma divergência, né? E é diferente, por exemplo, o Tribunal de Roma, a gente já conhece os tipos de erros que às vezes pode passar sem ser retificado, coisas que talvez nessa novos juízes, na dúvida, é melhor a gente retificar, coisas desse tipo que você está dizendo, né? Porque nós não sabemos como vai ser cada juiz, nunca, às vezes um juiz lá que nunca julgou uma ação de reconhecimento de cidadania, ou então não tem experiência para esse lado, ele vai ter o entendimento dele, né? E às vezes coisas que antes, em Tribunal de Roma, já estava pacificado que aquilo não era necessário retificar, agora a gente vai precisar ter esse cuidado. É mais ou menos nesse sentido, né? E só destacando, gente, que quem já protocolou o processo não vai mudar nada. Quem protocolar até o final de junho, final de junho, que vai mudar? Dias do 25 de novembro. Então, 180 dias de 25 de novembro. Tem que fazer as contas aí. A gente faz a conta de mais ou menos em junho, né? Por aí, que a gente tem que fazer as contas certinho, que vai ocorrer essa mudança. Então, tudo isso que a gente está falando só é válido para quem protocolar a partir dessa data. Se você, em maio, resolver protocolar, continua sendo Tribunal de Roma. Tá bom, gente? Só para vocês terem essa noção de diferenciação. Dias do momento de atuação da lei. A lei foi aprovada no 25 de novembro, mas depois precisa ser publicada no boleto oficial. Então, é por isso que a gente fala do final de junho, porque vai ser no boleto oficial agora em dezembro, depois
a lei é atuada 15 dias depois do boleto oficial. Então, mais ou menos a data vai ser entre o final de junho, entre o meio e o final de junho. Certo. Existe a possibilidade de recurso caso seja negado pelo tribunal competente? Come fica agora, todos os tribunais maiores da Itália têm corte de apelo também, então, agora tem Tribunal de Roma e depois Corte de Apelo de Roma. Se vai ser Venezia, no nosso exemplo, Tribunal de Venezia e Corte de Apelo de Venezia. Então, não muda nada. Mas deixa eu falar uma coisa sobre porque nós falamos de juiz e de interpretação diferente, em particular para juiz que não decide normalmente sobre a cidadania. O caso da grande naturalização na Corte d'Appello di Roma è più perfeito de caso que foi decidido de um juiz que normalmente não decide casos de cidadania italiana. Há duas decisões de julho que reconheceram o princípio de grande naturalização. Foi decidida da um juiz que não era o juiz que normalmente decidia sobre a cidadania italiana. Então, a mesma coisa pode acontecer no princípio nos tribunais espalhados da Itália. Pode acontecer um juiz que não é acostumado a decidir sobre a cidadania italiana, decide de um modo que não é conforme a toda a jurisprudência do Tribunal de Roma, e pode acontecer que o juiz erra e vai decidir segundo o que também está errado, mas depois a família precisa recorrer na Corte d'Appello porque não tem solução diferente. Então, tem um risco, nessa mudança de tribunal. Aplicação da nova regra. Depois, todo juiz vai ser conformado a uma única jurisprudência. Então, só para resumir aqui, gente, o que ocasionou lá atrás esse rolo todo da grande naturalização foi justamente o processo foi distribuído erroneamente, né, para dois juízes que não eram acostumados a julgar. Foi o mesmo juiz? Dois processos, o mesmo juiz. Isso. Então foi distribuído para o mesmo juiz, dois processos. Esse juiz nunca tinha mexido com direito à cidadania e ele acatou a tese da grande naturalização, que foi derrubado depois, é isso, né, Giuseppe? Mas isso o Ministério da Interna aproveitou a oportunidade. Oi? Totalmente. Foi destruída depois Foi destruída. Mas aí o Ministério da Interna aproveitou a oportunidade e jogou assim um veneninho na via administrativa. Foi isso, né? Então, por isso que quando é julgado por juízes que não são acostumados, corre alguns riscos. Não que isso não seja resolvido a longo prazo e estabelecido uma jurisprudência unificada, mas pode acontecer casos desse tipo. Temos sobre esse drama. Falhou aqui, repete. Não, que outra questão temos? Não sei. Deixa. Então, bom, eu dei uma cortadinha aqui, mas vamos seguir aqui. Deixa eu dar uma voltada para ver só as perguntas que ficaram para trás. Perguntaram aqui, Giuseppe, se existe preferência, prioritário para reconhecimento de cidadania. Existe esse tipo de coisa ou não tem nada a ver? Não existe? Existe. Preferência. Falhou aqui. Não estou ouvindo, vai ter que voltar um pouquinho. Existe tramitação prioritária ou não? Não tem alguma ação prioritária. Mesma fila para todo mundo.
mas agora é o procedimento em frente ao Tribunal de Roma, que se chama procedimento sommário, mas também tem muda outros casos que pode aplicar no sommário. Então, é a mesma para todo mundo. Certo. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Foi perguntado se é melhor protocolar o processo agora no Tribunal de Roma ou esperar a alteração. Então, a gente recomenda, quem está com a pasta pronta, vai no que é seguro, no que a gente já conhece, que é o Tribunal de Roma, né? Porque melhor é o tempo normal que a gente está acostumado em Roma do que um tempo talvez mais rápido, né? Conhece e também ganha 6 meses, porque não espera meses. E outro lado não sabe se ganha ou vai perder. Então, a melhor coisa é estar pronto, entrar no processo Tribunal de Roma. E por isso aqui tem a questão, você acha que essa mudança será positiva ou negativa? Essa é uma questão que pode ser, que pode obter uma resposta só com a esfera di vidro, porque ninguém sabe, não tem possibilidade de saber antes. Eu acho que se o antenado é de uma região que não é o talvez seja positiva. Agora eu acho que o Tribunal de Venezia vai ser com muito de decidir rapidamente casos de cidadania, porque vai ser uno tsunami de processos sobre o Tribunal de Venezia. Um problema, eu acho que na proporção, acho que 50% dos processos de cidadania dos brasileiros Sim. Venezia não tem um número de juízes dedicado à cidadania como tem em Roma. Então, isso é bastante para aprender a ser o estado da reforma. Certo. Bom, eu acredito que a gente já esclareceu bastante ponto. Alguma dúvida, gente, que vocês gostariam de perguntar? Falem agora ou calem-se para sempre. Não, para sempre não. Depois a gente responde também. Mais alguma pergunta? Eu vou passar aqui, vou esperar mais uns minutinhos. Senão eu vou liberar o Giuseppe para dormir, porque na Itália já são meia-noite. Ah, você não está na Itália, né? Também aqui na Bósnia. É meia-noite também. Então tá tarde, né? Gente, eu espero. Oi? Não. O cumprimento nossa Priscila, o Júlio Carol está aqui. Ai, Obrigado. Giuseppe, eu não entendi. Você vai ter que repetir. Tá falhando. Está olhando a live agora. Não sei. Ele falou. Ai, morro de raiva quando corta, não consigo entender. Mas já falei para o Giuseppe, quando eu falo com ele que ele está em outro país, eu fico morrendo de inveja, porque eu queria estar também em outros países, mas vai chegar a nossa vez. Vamos com calma, né? Gente, deixa eu ver aqui. Será a região com mais processo? Tem como saber? Tem como saber a região com mais processos, certamente. Não tem alguma dúvida sobre isso. Porque a grande migração da Itália para o Brasil foi do Vêneto. Ó, em questão de valores, pode falar com a gente depois que a gente vai respondendo. E perguntar aqui uma coisa. Giuseppe, já estamos saindo da cidadania e já indo para o pessoal. Me diz uma coisa aqui. Como você aprendeu português? Estão perguntando aqui, querem saber. Acontece, eu aprendi meu português, porque não sei se eu falo português ou português. Mas aprendi falando, viajando para o Brasil. A pessoa não sabe que eu fico no Brasil cada mês 10, 15 dias cada mês. Então, meu português não é bastante para uma pessoa que fica tanto tempo no Brasil. Mas tá bom.
Não, mas já estamos comunicando bem. Eu espero que quando eu estiver na Itália eu consiga comunicar assim em italiano, né? Vamos ver. Depois, gente, eu vou fazer uma live aqui com o Giuseppe só em italiano. E vocês que se virem para entender. Desafio. Ai, ai, ai. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom, muito esclarecedor. Qualquer dúvida, pode procurar que a gente vai esclarecendo. E muita coisa a gente vai vivenciar para saber como vai ser, né? E vamos ter que pagar para ver. Só uma coisa, acho que a terceira pessoa que tem a questão sobre se o processo administrativo vai mudar. Não, não vai mudar nada no processo administrativo. O processo administrativo vai ser o mesmo, não tem mudança, não tem nada de mudança de regra sobre isso. Perfeito, gente. Até a próxima. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E vamos firmes, fortes, sem desanimar, né? Até mais. Boa noite, Giuseppe. Muito obrigada mais uma vez. E até a próxima. Já fica convidado para a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.